Olá pessoal, nossa aula de hoje é sobre campo elétrico. Então, certamente você já chegou perto de um televisor e sentiu seus pelos ficarem arrepiados. Isso a gente observa também quando a gente está manuseando alguma sacola de supermercado, algo do tipo. Principalmente, gente, quando você chegava próximo daqueles televisores antigos, da TV de tubo. Você ligava a TV, colocava seu braço, se você colocar o seu braço lá próximo à tela, você vai sentir os pelos do seu braço ficando arrepiados. O que é isso? Isso é um campo elétrico ali que a TV está gerando. Tá? Não é suficiente para te dar uma descarga elétrica, mas é suficiente para gerar um pequeno campo elétrico que consegue atrair os pelos do seu braço, por exemplo. Então muitas vezes acontece isso, a gente sente uma pequena atração, um pequeno arrepio no pelo por uma presença de um campo elétrico ali em determinado local, tá? Então isso significa que aquele local ali tem a presença de um campo elétrico. E esse campo elétrico ele é gerado também de outras formas. Pode ser gerado pelo atrito, ele pode ser gerado por uma descarga elétrica. Então isso tudo vai variar de acordo com a intensidade do campo elétrico, que nós vamos aprender como é que calcula depois. Mas primeiro, o que é o campo elétrico? O campo elétrico é um local onde as forças elétricas vão estar concentradas. Então eu vou ter forças elétricas e elas vão estar concentradas nesse local. Então esse local de concentração eu chamo de campo elétrico. Por exemplo, quando você tem uma descarga de raio, né? Então você tem ali naquele local onde sofreu a descarga, onde está sendo produzida a descarga, uma concentração de forças elétricas. E o resultado disso, que elas provocam, é uma descarga elétrica na forma de raio. Então você tem cargas elétricas, você tem forças elétricas, melhor dizendo, reunidas, elas formam um campo elétrico. E esse campo elétrico, ele muitas vezes age por meio de cargas elétricas chamadas de cargas elétricas pontiformes. O que são essas cargas elétricas pontiformes, né? São cargas aonde os corpos que vão estar eletrizados, eles vão ser, as dimensões deles vão ser desprezíveis, não vai ser importante a dimensão daqueles dois corpos que estão eletrizados. Essas cargas elétricas, elas vão estar justamente separando esses corpos que estão eletrizados. Então você vai ter uma carga elétrica atuando ali entre dois corpos que vão estar eletrizados, e não importa aí o tamanho desses corpos, se é menor do que o outro ou se é maior. O que importa ali é as forças elétricas que vão estar atuando entre esses dois corpos. Então são cargas que separam dois corpos que têm dimensões ali desprezíveis, que não importam, que não interessam, que não vêm ao caso. E o campo elétrico ele é considerado uma grandeza vetorial. Nós já vimos em física que existem dois tipos de grandeza: grandeza vetorial e grandeza escalar. Um exemplo de grandeza escalar é massa, por exemplo. Você tem o valor da massa de um corpo, 80 gramas, 90 gramas, 100 quilogramas. Então isso aí é uma grandeza escalar. Eu só preciso dessa informação para eu entender aquilo que está sendo colocado. Já uma grandeza vetorial, ela precisa, além do módulo, de mais dois fatores, que é direção e sentido. Então eu tenho o campo elétrico, ele é uma grandeza vetorial, ele precisa ter um módulo, ou seja, um valor, ele precisa ter uma direção e um sentido, ou seja, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Isso vale também para força, para aceleração, são exemplos de grandezas que são chamadas de grandezas vetoriais. E aqui nós temos um campo elétrico, dois campos elétricos na verdade, que eles podem ser criados em duas situações. Eles podem ser criados ao entorno de uma carga elétrica positiva ou então de uma negativa. Quando ele é criado numa carga positiva, o sentido dele vai ser de repulsão. As linhas de força aqui que eu chamo, são essas setas, são linhas de força, elas vão estar no sentido de repulsão, indo para distante do campo elétrico. Quando elas são criadas, quando esse campo elétrico ele é criado no entorno de uma carga negativa, ele vai ter o sentido de atração, ou seja, essas linhas de força elas vão ser atraídas para o negativo. Então vou ter duas situações. Quando o campo elétrico ele é criado ao entorno de uma carga positiva, o sentido das minhas linhas de força vai ser de repulsão, e quando for no entorno de uma carga negativa, o sentido da linha de força vai ser de atração. Então,
Como é que eu consigo calcular aqui a intensidade de um campo elétrico? Então, todo campo elétrico, a gente consegue calcular uma intensidade. Então, essa intensidade ela é dada pela seguinte expressão, E, que é igual a F sobre Q, aonde o E é a intensidade do campo elétrico, o F é a força elétrica que atua nesse campo elétrico e o Q é a carga elétrica. Agora vamos entender o que significa cada um. Esse E, que é a intensidade do campo elétrico, ele é dado em N por C. O que é esse N por C? Newton por Coulomb. O F é a força elétrica. Força em física é dada em Newton. A gente representa só pela letra N. E o Q minúsculo aqui é a carga elétrica, que ele representa a letra C, que é de Coulomb. Então, aqui eu tenho as unidades de medida para cada elemento aqui da intensidade do campo elétrico. Então, a intensidade do campo elétrico é Newton por Coulomb, força elétrica é Newton e carga elétrica em C, que é Coulomb. Vamos ver depois aqui uns exemplos para a gente calcular essa intensidade do campo elétrico utilizando essa expressão. Então, o primeiro exemplo que a gente tem aqui é o seguinte: uma carga pontual Q de 2 vezes 10 a menos 5 Coulomb, então já tenho aqui a carga, fica sujeita a uma força de intensidade de 4 vezes 10 a menos 3 Newton. Então já tenho aqui a força elétrica, na direção horizontal e no sentido da direita para a esquerda, quando colocada em um ponto A de uma região do espaço. Dessa forma, determine a intensidade do campo elétrico criado por essa carga. Então vamos entender, na verdade, aqui essa situação. Então tem uma força que ela está sendo aplicada sobre uma carga pontual, uma carga Q, e essa carga Q está situada aqui num ponto A. E essa força está aqui no sentido da direita para a esquerda, da direita para a esquerda. E aqui eu tenho a carga que está atuando aqui nesse ponto. Eu quero saber qual é o campo elétrico que é gerado aqui, qual é a intensidade do campo elétrico que é gerado aqui. Então a gente vai só colocar essas informações naquela expressão lá, bem curtinha que a gente viu. E, que é o campo elétrico, também chamado de intensidade do campo elétrico, é igual a força sobre a carga. Então eu vou só substituir essas informações. O E, que é o campo elétrico, vai ser, qual é a força de atuação aqui? É 4 vezes 10 a menos 3. Então tu vai colocar 4 vezes 10 a menos 3 sobre a carga. A carga que foi dada aqui é 2 vezes 10 a menos 5. Então você coloca 2 vezes 10 a menos 5. E agora, gente, é só dividir, ó. A gente divide a parte inteira pela parte inteira. No caso aqui, 4 por 2. E aqui os expoentes de base 10, a gente calcula eles usando uma regrinha. Então, olha só. O campo elétrico vai ser, quando eu vou dividir 4 por 2, dá 2. Vezes, o 10 aqui, ó, é repetido, você coloca só 1. 2 vezes 10. E vamos pegar só os expoentes, ó. O de cima é menos 3. Então, menos 3 menos o menos 5. Porque na regra de divisão com potência de base 10, quando eu vou dividir dois valores, eu subtraio os expoentes. Então, o expoente de cima é menos 3 e o de baixo é menos 5. Se eu for subtrair os dois, vai ter que ficar assim, ó. Menos 3 menos o menos 5. E aqui a gente vai fazer um joguinho de sinal, ó. Menos com menos. E menos com menos vai dar mais. Então, vai ficar assim. Menos 3, menos com menos, mais 5. Então, eu vou ter menos 3 e mais 5. É só a gente descontar aqui para ver quanto é que sobra. Aqui não precisa mais mexer. Você já dividiu 4 por 2, então é 2 vezes 10. E aqui a gente vai fazer a conta aqui. Eu devo 3 e tenho 5, vai ficar me sobrando 2. Então a resposta é 2 vezes 10 elevado a 2 Newton por Coulomb, porque aqui eu estou procurando a intensidade do campo elétrico. Vamos para um outro exemplo aqui. Observe a figura que representa a direção do deslocamento de uma partícula de massa de 20 gramas e carga de 5 vezes 10 a menos 8 Coulomb, quando colocada em repouso em um ponto M de um campo elétrico E. Esse E aqui é o campo elétrico que a gente não conhece. Se o módulo da aceleração adquirida pela partícula no ponto M, devido à ação do campo elétrico, é igual a
25 metros por segundo ao quadrado, determine. Então a gente vai determinar aqui o módulo da força elétrica que atua sobre a partícula do ponto M e o módulo do campo elétrico que atua sobre a partícula também no ponto M. Então a gente quer descobrir duas coisas aqui: a força elétrica que vai estar atuando sobre a partícula e o campo elétrico que vai ser produzido por essa partícula nesse ponto M. Então, primeiro, para a gente calcular a força elétrica, a gente vai ter que usar uma expressão aqui que vocês já viram em física, lá no primeiro ano, que é aquela que envolve massa e aceleração. Então, força é igual a massa vezes a aceleração. Qual é a massa que foi dada aqui no problema? 20 gramas. E qual é a aceleração que foi dada aqui também? 25 metros por segundo ao quadrado. Então, quando eu multiplicar essa massa aqui por essa aceleração, eu vou ter a força. Só que antes nós vamos ter que fazer alguma adaptação. Qual é? Transformar grama para quilograma. Então, a massa aqui ela tem que estar em quilograma. Então, eu transformo. Como é que eu transformo? É só dividir por 1000. Porque 1 quilograma são 1000 gramas. Então, se eu quero transformar 20 gramas para quilograma, eu divido por 1000. Quando eu vou dividir isso aqui por 1000, dá 0,02. Então, tá aqui, ó, no lugar da massa, 0,02, já transformada para quilograma. Vezes a aceleração. Neste caso aqui, a aceleração é de 25 metros por segundo ao quadrado. E agora a gente multiplica 0,02 por 25. Tá 0,5 newton. Isso aqui é a força. E transformando essa força aqui para um valor em notação científica, para ficar melhor o próximo cálculo, é só eu deslocar a vírgula, gente. Olha só, 0,5. Se eu deslocar a vírgula para cá, para desaparecer com esse 0 e ficar só o 5, quantas casas eu desloquei nesse sentido para a direita? Não foi uma casa? Então eu vou colocar 5 vezes 10 elevado a menos 1. Esse menos 1 aqui é a quantidade de casas que eu desloquei para a direita. Então, como eu desloquei aqui, olha só, para a direita vai ser menos 1. Se fosse para a esquerda, seria positivo. Como é para a direita, é negativo. Então, 5 vezes 10 é menos 1. Eu transformei 0,5 newton para um valor em notação científica. Mas você também pode usar esse valor aqui no outro cálculo, não importa, vai dar a mesma coisa. Só que assim facilita. Todo mundo em base 10 já facilita. Então agora a gente vai calcular o que? Vai calcular o campo elétrico. Quando pede para a gente calcular o módulo do campo elétrico, é a mesma coisa que está pedindo para a gente calcular a intensidade dele. Calcule a intensidade do campo elétrico. Então eu acabei de achar a força, que é o que pedia na letra A, ó, o módulo da força elétrica. O módulo da força elétrica é esse, 5 vezes 10 a menos 1, ou então 0,5. E agora a gente vai calcular o módulo do campo elétrico, ou seja, a intensidade do campo elétrico. E a fórmula para calcular, você já viu no exemplo anterior, E, que é igual a F sobre Q. O E é o que a gente está procurando. O F é a força que nós acabamos de encontrar, 5 vezes 10 a menos 1. Então você vai colocar 5 vezes 10 a menos 1 sobre a carga. A carga que foi dada aqui é 5 vezes 10 a menos 8. Então você vai colocar 5 vezes 10 a menos 8 aqui na parte de baixo. E agora a gente vai dividir igual foi feito no exemplo anterior. Vou dividir a parte inteira pela parte inteira, ou seja, 5 dividido por 5, e fazer o cálculo aqui com as bases 10. Então quando eu divido 5 por 5, dá 1 vezes 10. Aí eu vou fazer o que? Pegar o expoente de cima e subtrair pelo expoente de baixo. Então, menos 1, menos o menos 8. E fazer jogo de sinal aqui de novo. Vai ficar como? 1 vezes 10, menos com menos dá mais. Então, vai ficar mais 8. Menos 1 e mais 8 vai me sobrar 7. Então, a intensidade do meu campo elétrico é 1 vezes 10 elevado a 7 newton por colombo.